Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Vamos então, a partir de agora, gente, com os destaques do nosso programa de hoje. Um mapa de otimismo para a educação? Pesquisa revela cresce o número de jovens entre 18 e 24 anos nas universidades do país. Mas este resultado está bem abaixo da meta do Plano Nacional de Educação. Nos Estados Unidos, o presidente Trump agora ameaça taxar em até 200% produtos como vinho e champanhe importados da França e de outros países da União Europeia. Chega ao fim o julgamento da mineradora BHP em Londres. A ação foi movida nos tribunais do Reino Unido por mais de 630 mil pessoas atingidas por essa tragédia, que deixou 19 mortos e prejuízos incalculáveis ao meio ambiente, ao espalhar rejeitos do minério de ferro por todo o Vale do Rio Doce. E ainda, a gente mostra para você como foi o eclipse da última madrugada, que deixou a lua vermelha, vista aqui do Brasil e também de outras partes do mundo. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. O número de jovens cursando o ensino superior aumentou no Brasil. É o resultado de uma pesquisa nacional feita pela Semesp, que representa as mantenedoras do ensino superior. A pesquisa mostra avanço, sim, mas a realidade ainda está distante daquilo que é considerado meta do Plano Nacional de Educação. De acordo com a pesquisa, em 2023, até o fim do ano letivo, quase 20% dos jovens com idades entre 18 e 24 anos estavam cursando uma faculdade. Em 2013, eram apenas 15,5% nesta faixa etária no ensino superior. A meta do Plano Nacional de Educação é que o número de jovens chegue a 33% no ensino superior. De acordo com a pesquisa, entre todas as unidades da federação, apenas o Distrito Federal já atingiu esta meta. Tem 34% dos jovens numa universidade. Paraná com 26,7%, Mato Grosso do Sul com 25,8% e Santa Catarina com 25% vem em seguida nesta lista. O pior resultado do país foi registrado no Maranhão, com 11,6% dos jovens numa faculdade. Pouco à frente estão Alagoas, 13,3%, Bahia e Pará, com 13,5%. Hoje, cresceu o número de jovens dedicados ao ensino superior, graças também ao ensino à distância. De acordo com o mapa do ensino superior do Brasil em 2025, se por um lado despencou 18% o número de matrículas abertas no ensino presencial ao longo dos últimos 10 anos nas universidades, no mesmo período, a procura pelos cursos à distância, mais baratos e que não exigem o tempo de deslocamento, saltou 325%. O resultado disso, algumas das grandes instituições simplesmente estão trocando aquelas salas de aulas cheias pelos estúdios de gravação. Para educadores, e muitos ainda olham cautelosos para a chegada tão repentina de toda essa tecnologia, o grande desafio das instituições é manter a qualidade do ensino, apesar da distância. O MEC destaca que está no processo de implantar mais ações para facilitar acessos ao ensino superior de qualidade no país. A Latam, companhia aérea, vem estudando e negociando possibilidades para encerrar um acordo que tem de code share, que é o compartilhamento de voos com a VoiPass, empresa que esta semana, por determinação da ANAC, teve as operações de voo suspensas sob o argumento de falta de segurança. A informação é da agência Reuters, com base em declarações de pessoas ligadas ao setor aéreo. O encerramento do acordo poderia ocorrer já no segundo semestre deste ano e seria mais um duro golpe à empresa VoiPass. No ano passado, 62 pessoas morreram depois da queda de um avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, que fazia a rota entre Cascavel, no Paraná, e a capital paulista. Esta semana, a mesma VoiPass teve as operações suspensas por determinação da ANAC, por falta de segurança. É uma empresa que já enfrenta um processo de recuperação judicial. As informações divulgadas pela agência Reuters apontam que essas negociações ocorrem já há alguns meses. Até o momento não há nada assinado, mas no contrato vigente, uma janela entre julho e outubro poderia dar brechas e permitir o encerramento do atual acordo. A Latam não comentou as informações, mas o acordo com a VoiPass é um dos 18 acordos de code share ativos na companhia.
Para a Voipes, o fim do acordo seria um tombo. 97% das vendas de passagens da empresa são realizadas graças à parceria com a companhia Latam. A dívida acumulada hoje pela Voipes, antiga Passaredo, chega a 215 milhões de reais. Quase 10 anos depois da tragédia em Mariana, Minas Gerais, terminou ontem em Londres, na Inglaterra, o julgamento da mineradora BHP. Os autores da ação são 630 mil pessoas afetadas que recorreram à justiça britânica por discordar dos processos julgados no Brasil. Eles reivindicam indenizações de 36 bilhões de libras ou 266 bilhões de reais. Eu falo por mim, depois de 2015 eu nunca mais fui a mesma pessoa. Ela destruiu a minha vida, a vida dos meus filhos, né? E sim, eu vou sentir um alívio quando eu ouvir que tipo assim, a empresa ela vai pagar por que ela fez. A decisão pode ser anunciada dentro de alguns meses, mas não há uma data concreta, o que pode resultar em um segundo processo em 2026, se uma das partes apresentar um recurso contra o veredito. Isso é realmente sobre responsabilização e ter um juiz aqui em Londres responsabilizando a BHP seria algo que eu acho que para as vítimas que perderam familiares ou perderam seus meios de subsistência é a coisa mais importante. A compensação financeira é importante porque você tem que punir o mau comportamento. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos de uma mina de ferro em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, no estado de Minas Gerais, matou 19 pessoas. Várias localidades foram devastadas e 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica foram despejados no Rio Doce e no Oceano Atlântico. A barragem de Fundão era operada pela Samarco, empresa de propriedade conjunta da brasileira Vale e da australiana BHP, que rejeita ser o poluidor direto. Após o início do processo em Londres, a Justiça brasileira absolveu em meados de novembro a Samarco, a Vale e a BHP de qualquer responsabilidade pela tragédia. A decisão do Tribunal Regional Federal de Belo Horizonte entendeu que as provas analisadas não eram determinantes para estabelecer sua responsabilidade. Pouco antes, em 25 de outubro, o governo federal assinou um acordo de indenização com as empresas envolvidas, no valor de cerca de 132 bilhões de reais. Não podemos nos esquecer dessas 19 vidas perdidas, não podemos nos esquecer da tragédia imensa que devastou parte do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais e também no Espírito Santo. Tem mais no noticiário internacional porque nos Estados Unidos o presidente Donald Trump ameaça agora sobretaxar em até 200% produtos como o vinho e o champanhe importados da França e de outros países da União Europeia. Depois do aço e alumínio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode impor tarifas de 200% sobre vinho, champanhe e outras bebidas alcoólicas da França e de outros países da União Europeia. A ameaça é uma retaliação às taxas que o bloco europeu adotou sobre o uísque bourbon americano. Em sua rede Truth Social, Trump afirmou que se a tarifa não for retirada imediatamente, os Estados Unidos aplicarão em breve uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos, champanhes e produtos alcoólicos da França e de outros países da União Europeia. O bloco europeu respondeu na quarta-feira às tarifas de 25% dos Estados Unidos sobre o aço e alumínio, renovando as tributações sobre os produtos americanos que havia introduzido em 2018 e 2020 e posteriormente revogado. E complementou essas medidas com um novo pacote de tarifas sobre os produtos americanos, incluindo o uísque bourbon, as motos Harley-Davidson e os iates. O presidente republicano considerou que essas tarifas de até 50% são repugnantes e acusou a União Europeia de ser uma das instituições mais hostis e abusivas do mundo em suas políticas tributárias e tarifárias. Ele também reiterou que o bloco europeu foi criado com o único propósito de se aproveitar dos Estados Unidos. As delegacias da Receita Federal em todo o Brasil realizam frequentemente doações de mercadorias apreendidas para entidades assistenciais. Essa iniciativa apoia centenas de organizações que prestam serviços a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Em Maringá, no noroeste do Paraná, uma recente doação beneficiou a Pastoral da Criança. Luciana Macedo. A Delegacia da Receita Federal em Maringá fez a doação de mercadorias para duas importantes organizações da sociedade civil: o Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, e a Pastoral da Criança. As mercadorias foram apreendidas pela Receita Federal na região noroeste do Paraná durante operações de combate ao contrabando e descaminho realizadas ao longo de 2024. Foram entregues às entidades cerca de R$614 mil em mercadorias, além de 2 veículos. Essas mercadorias elas entraram no país sem o pagamento dos tributos, o que é capitulado no Código Penal como crime de descaminho. Então a pena, depois pela entrada, é a perda da mercadoria e dos veículos que a transportavam. E nada mais justo, então, que a mercadoria que foi apreendida por causa de um crime retorne para a sociedade fazendo um bem, principalmente para as crianças e adolescentes, que é a classe mais vulnerável da sociedade, né? As mercadorias recebidas pelo CONSEG serão vendidas em bazares beneficentes e os valores arrecadados, aplicados em projetos previamente definidos em conjunto com as forças de segurança que atuam em Maringá. A Pastoral da Criança também realizará bazares e investirá os valores arrecadados na manutenção e ampliação de suas atividades. Nada melhor, um bom destino é ajudar as gestantes, é ajudar as crianças, as líderes em todo o Brasil. E por isso nós nos apropriamos também, nós nos colocamos na fila para receber esses produtos, somos muito gratos. Agora é fazer o bazar para que nós possamos ajudar a fortalecer os vínculos e também toda a ação da Pastoral da Criança em todo o Brasil. Veja no próximo bloco o espetáculo belíssimo e assustador registrado após a erupção de um vulcão na Guatemala. E também a lua vermelha em eclipse pelos céus do Brasil e de outros lugares do planeta. O intervalo é rápido, eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você aí do outro lado, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. E como sempre, a gente começa mais este bloco falando sobre previsão do tempo. A semana acaba com chuvas concentradas no Amazonas, também no estado do Acre e no estado de Rondônia. Uma frente fria pode chegar nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Enquanto na região sul, as instabilidades acabam se afastando um pouco e a chuva diminui, principalmente no Rio Grande do Sul. As pancadas acontecem típicas da estação, então teremos mais um dia de sol durante as manhãs e tardes, e aí no finalzinho do dia, essas instabilidades se formam e favorecem a formação de chuva com até forte intensidade, destacando as regiões da Zona da Mata Mineira, Vale do Paraíba e interior fluminense. Médicos e especialistas explicam que a visão é responsável ao longo do período da infância por 80% do aprendizado. Acontece que uma barreira surge a uma parte dos pequenos nessa fase da vida. 20% deles sofrem com algum problema como miopia, hipermetrofia ou astigmatismo. Em muitas situações, os casos não são identificados. E aí aparecem as dificuldades maiores no aprendizado. O que fazer? Ou como evitar situações assim? Acompanhe na reportagem. Foi no ano passado que a Laisa começou a sentir os incômodos na visão. Aluna do primeiro ano do ensino médio, ela conta que a dificuldade de enxergar os conteúdos na lousa fizeram com que ela procurasse um oftalmologista. Eu ficava toda hora pedindo para ou bater uma foto para copiar ou então ir para frente. Isso me atrapalhava porque eu não conseguia me concentrar direito nos estudos. Os problemas de visão em pessoas com idade escolar são mais frequentes do que se imagina, que o diga o professor de História João Marcos. Ele criou estratégias para identificar as dificuldades dos alunos por meio da observação e dos relatos feitos pelos próprios estudantes, como, por exemplo, aumentar o tamanho da letra escrita no quadro branco. Sempre a gente tem alguns
aqueles casos em que a gente conversa um pouquinho e vê, aí fala com o coordenador ou com outra pessoa para falar com a mãe, para explicar a situação para que o rendimento dele em sala não caia. Às vezes a criança tem visão, mas não é uma visão boa. É uma visão que pode ser melhorada através de lentes corretivas, que são os óculos, mas às vezes é por problemas de saúde ocular, de doenças oculares, que podem ser tratadas a tempo de prevenir uma deficiência visual mais definitiva. As alterações na visão, como a dificuldade de enxergar, são mais comuns na infância, comprometendo o rendimento e a aprendizagem dos estudantes em sala de aula. Mas isso não quer dizer que na adolescência e na vida adulta as pessoas também não tenham alguma alteração na visão. É preciso que os pais e os professores estejam atentos caso seus filhos e estudantes comecem a aproximar os livros, cadernos e telas do rosto. Se tiverem dificuldade para enxergar o quadro ou ainda copiar os conteúdos corretamente, quando apresentarem queixas de dor de cabeça ou cansaço ocular, se apresentarem também sensibilidade à luz, esforço visual para a leitura e piscar excessivamente ou esfregar os olhos com frequência. Ao observar esses sinais, é importante marcar uma consulta com o oftalmologista. Uma grande fonte de conhecimentos, ela acontece através do sentido da visão. Então, ela é fundamental, principalmente nesses primeiros anos de vida e depois ao longo da vida escolar. Saúde para essa criançada. O deputado Guilherme Cortes, do PSOL, propôs na Assembleia Legislativa de São Paulo projeto de lei para alterar o nome da rodovia Castelo Branco para Eunice Paiva. O objetivo é ressignificar nomes de espaços públicos que homenageiam personagens que possuíam vínculo com a ditadura militar. A proposta defende que a advogada Eunice Paiva se destaca como símbolo de resistência e busca por justiça, opondo-se à repressão imposta pelo regime militar. Ao contrário do ex-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, que por sua vez é indicado como um dos principais inventores do golpe de 1964. A trajetória de vida da esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva, que foi relatada no longa Ainda Estou Aqui, vencedor agora do Oscar de melhor filme internacional, né? O filme foi inspirado no livro também intitulado Ainda Estou Aqui, que conta a história da luta de Eunice pelo reconhecimento do assassinato do seu marido, né, por agentes da ditadura. A rodovia Castelo Branco é a principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e o centro-oeste paulista. Ela foi inaugurada em 1968, nos primeiros anos do regime militar, e desde a redemocratização passou por outros questionamentos quanto ao nome escolhido para batizá-la. Esta semana, um espetáculo belíssimo e assustador chamou a atenção na Guatemala. São imagens das explosões do vulcão de fogo que fica no sudoeste da Guatemala, país de língua espanhola localizado na América Central. O espetáculo majestoso, que também deixa com medo os milhares de moradores da região, é uma dança de lava e cinzas disparadas na atmosfera. O vulcão de fogo entrou em erupção na última segunda-feira. Até o momento, vilarejos, cidades e regiões inteiras foram evacuados, também pelo risco de intoxicação. A coluna de fumaça foi de quilômetros, lançada para o alto. O vulcão de fogo na Guatemala é considerado hoje um dos mais ativos do planeta, se consideradas as erupções mais recentes e mais frequentes. Em 2018, após explodir, o vulcão deixou 190 mortos na região. No Brasil e por boa parte do planeta, uma lua vermelha surpreendente surgiu no céu para nos encantar. No Brasil, o primeiro eclipse total da Lua em 2025 foi visto na última madrugada. Sol, Terra e Lua ficaram perfeitamente alinhados. Antes e depois disso, a Lua passou pela sombra do planeta Terra. Justamente foram os momentos em que pudemos, aqui do nosso planeta azul, visualizar a Lua, que ficou vermelha. Impressionante! O fenômeno pôde ser visto principalmente de todo o continente americano, da América do Norte, passando pela América Central, e também foi visto daqui onde estamos, a América do Sul. Mas também foram feitos registros da Europa e da África. Fotógrafos do mundo inteiro observaram. Aí na sua tela, algumas dessas imagens, que foram feitas no Brasil,
E entre os tantos registros aqui, um deles, ela aparece avermelhada e imensa, bem atrás do Cristo Redentor. O fenômeno foi registrado também no México, nos Estados Unidos, em Lisboa, Portugal e na África do Sul. Exatamente às 13h58 da madrugada, aqui no Brasil, foi o ponto culminante do eclipse. Depois, vagarosamente, a Lua foi escapando da sombra da Terra e voltou a receber todo o brilho, vindo da luz do Sol. E com as imagens deste lindo espetáculo, a gente hoje se despede. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sempre ligado na nossa programação, a qualquer momento. Mais notícias nos nossos boletins. Excelente fim de semana para você, bom descanso, até segunda-feira.